Bom dia! Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer pão integral sem nada de alimento animal dentro, nada de proteína animal, nada de ovo, nada de leite. E vamos ver como esse pão vai ficar bom e fofinho. Vamos para os ingredientes. Vou colocar os ingredientes secos. São uma xícara. São uma xícara de fibra de trigo. Uma xícara de germe de trigo. 2 colheres de sopa bem cheia mesmo, de extrato de soja, ou como se diz, leite de soja. 2 colheres de farinha de linhaça dourada, bem cheia também. E 2 colheres de sopa de açúcar mascavo. 3 colheres de óleo de oliva. E meia colher de sopa de sal. Farinha de trigo, eu separei aqui 1 quilo. Mas às vezes nem sempre vai. Mas no final, nós vamos ver quanto vai de farinha. Mas nós já vamos colocar um pouco dessa farinha agora. Vamos misturar esses ingredientes. Muito bom. Eu gosto muito desse pão. Ele fica bem leve. E muito bom para a saúde. Porque o nosso intestino precisa mesmo de fibra. E esses pão feitos só com a farinha refinada, aí não tem nada de fibra. Tudo que tem de bom já foi retirado dela. E 2 colheres de sopa de fermento biológico. A água, muito depende da maneira que nós vamos fazer. Por enquanto, não vou te dar a medida da água, mas é água morna. Vamos acrescentar aos poucos e no final eu falo quanto foi de água. Mas já vamos deixar o fermento já com a água morna. Pra ir desmanchando ele, né? A saúde é muito importante e nos dias de hoje, mais e mais a gente busca alimentação saudável. Por quê? Acaso não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Isso está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19. Veja quanto importante é o nosso corpo. Então, tudo que a gente for comer ou beber, tem que buscar sempre o mais saudável. Botando sempre aos poucos a água, que visto que aqui eu coloquei pouca farinha de trigo refinada, né? Porque sem ela também não dá liga, nós precisamos usar ela. Então, nós vamos aos poucos e colocando ela, ó. E aos poucos a água. Eu sempre recomendo, coloque a água aos poucos e a farinha
também, para não sair do ponto. Fica muito bom, fica fofinho esse pão. Assim como tá, olha, a massa, vamos mexer bem primeiro, para depois acrescentar mais farinha. Às vezes vai um pouco mais de farinha, às vezes um pouco menos. Eu separei aqui 1 quilo de farinha. Provavelmente, como nós vamos sovar ele, vai um pouquinho mais. Mas não se preocupe com a quantidade, porque eu vou deixar na descrição do vídeo a receitinha, para não ter erro. Olha, já coloquei o quilo todo, ó. Eu já coloquei mais um pouco de farinha, eu separei aqui mais 600 gramas de farinha. Vamos ver quanto nós vamos usar dessa farinha. Porque já foi 1 quilo de farinha de trigo. E coloquei mais 600 gramas aqui. Mas nós vamos fazendo aos poucos e vamos ver quanto vai. Agora nós vamos ter que fazer com a mão, porque nós vamos sovar esse pão. Aos poucos a gente vai botando, conforme é preciso, pra ir sovando. Ela fica uma massa bem macia. Já vi muitos dizer, o pão integral, ele fica muito seco, ele fica muito duro. Não fica, não. Se fazer ele assim, e assim quando ele estiver pronto, que tu tirar do forno, que ele estiver morninho, tu já colocar num saquinho plástico, ele não fica seco, fica bem bom. Fazem essa receita e depois vocês vão tirar as dúvidas, como esse pão fica bom e não fica ressequido. Também tem que cuidar no momento que vai assar o pão, por quê? Porque às vezes deixo passar do ponto dentro do forno, por ele ser um pão integral, ele resseca, aí sim. Mas se cozinhar, assar ele no ponto, ele não fica seco. Segredo é sovar, bem sovada essa massa. Já sovei, mas quero dizer para vocês. O segredo, para que não fique também muito seco o pão integral, é no momento que tá aqui sovando ele, porque ele tá assim bem mole ainda, ó. Vou acrescentar mais farinha, não acrescente. Vamos fazendo a ponto que ela não tá mais grudando nas mãos e sove bem. Porque quando tu colocar muita farinha, que aquela ficar muito dura, muito socada, não vai crescer direito e é onde vai ficar, além do pão ficar pesado, vai ficar ressequido, então. Eu recomendo que quando ir acrescentando a farinha, sempre aos poucos. Nunca bota a quantidade de farinha que a receita pede de vez. Porque eu mesmo já fiz outras receitas e realmente diz a quantidade de farinha e no fim eu coloco e não dá certo. É melhor que coloque a farinha aos poucos e também a água. Porque quanto mais água, mais vai ter que colocar farinha. E aí,
conforme os ingredientes, vai saindo fora do padrão da receita. Então, a água também, como vocês viram ali, eu não coloquei a água de vez. Eu separei 1,5 litro de água, porque o pão integral, ele leva um pouco mais de água, pelos ingredientes que a gente coloca. Mas eu usei aproximadamente 1 litro de água. Mas muitas vezes vocês vão fazer aí e não vai levar isso tudo. Mas mais ou menos é 1 litro de água, bem morninha. E a farinha, como eu tinha pegado um pouco mais, olha a quantia que sobrou aqui. Então, 1,2 kg, 1,3 kg já vai dar o suficiente. Portanto, a farinha, quando a gente pega em receita, eu costumo sempre mudar. Porque dificilmente a quantidade de farinha que é indicada na receita, ela vai dar exatamente o pão como está dizendo ali na receita. Às vezes ela vai um pouco mais, outras vezes um pouco menos. Então, isso é muito importante. Agora, como já tá aqui prontinho, nós vamos esperar que ele dobre de volume, né? Pra nós moldar os pãozinhos. Olha só como ele cresceu. Mais do que precisava. Agora nós vamos ter que moldar os pães. Viu como fica a massa bem gostosa? A ponto que parecia ela tá tão seca e olha, ela chegou a grudar. É assim que tem que ficar, para ele não ficar um pão ressequido. Um pouquinho de farinha, nós dá mais uma sovadinha nele. Agora nós vamos moldar os pães. Essa receita aqui dá mais ou menos 3 pães. Ó. Mais uma sovadinha. O segredo do sovar é quanto mais solta o pão, mais macio ele fica. Então, nós temos que dividir a massa. Como as minhas formas tem uma um pouquinho menor, vou ter que fazer um pouquinho menor. Se querem fazer bem no mesmo tamanho cada pães, eu vou dizer para vocês, então, que vocês pegam uma balancinha e pesam a massa para fazer todos no mesmo tamanho. Sempre vão precisar um pouquinho de farinha para poder abrir a massa, né? Ela gruda, vocês veem como ela fica bem grudenta ainda, né? Diferente de um pão branco que vai fazer, né? Aqui eu já untei as formas, ó. Eu gosto de passar margarina nas formas, mas pode passar o óleo se quiser também. Olha, eu gosto de fazer assim pra moldar os pães, ó. Fica bem bonitinho. Tem gente que gosta de passar no cilindro, mas eu não tenho cilindro e faço assim e fica bem bom também. Não vai mudar o sabor do pão por passar no cilindro, porque pode ficar mais bonito, né? Mas mais do que isso também não. Ó, nós vamos enrolando, ó. E, ó. E assim nós vamos fazer com todos eles. Pronto, já coloquei na forma. Agora nós vamos esperar. Olha, nem precisa esperar que eles dobrem de tamanho, porque eles já estavam com a massa bem viçosa. Então, quando eles querer encher a forma assim, ficar bem
bonitos, né? Daí já dá para levar ao forno. Daí tem que aquecer o forno a 180 graus, forno bem pré-aquecido, e aí levar ao forno. Então, nós vamos esperar eles crescerem. Vamos ver como estão os pães, se estão prontos para ir pro forno. Olha aí. Já dá para levar para assar. Prontinho, assadinho. Olha, eu não marco os minutos para deixar eles no forno para assar. Então, eu recomendo que coloco no forno pré-aquecido, a 180 graus. Deixa eles ficar com uma cor assim bonitinha. E aí desliga o dourador e deixa eles enxugar. Olha, eles ficam muito bem assadinhos, tanto por cima quanto por baixo. E ficaram bem macio, bem maciozinho, ó, bem maciozinho. Vou até partir pra vocês verem como ele está bem macio. Olha. Estão bem quentes ainda, mas ó. Olha. Bem macio. Deixa ele esfriar um pouco, coloca no saquinho plástico, que aí eles vão se manter mais macio. Ok? Espero que gostaram da receitinha. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Vai ter mais receitinhas por aí. Compartilhe com suas amigas. E não esqueça de tocar no sininho para receber os novos vídeos. E deixe seu joinha se gostar. Eu pediria para vocês, quem fazer a receita, deixar nos comentários como ficou e se gostar. Até o próximo vídeo.